Boa noite a todos. É com muito prazer que eu venho trazer nesse dia uma nova proposta para o nosso Fala-se em Moda, né? O Fala-se em Moda é uma atividade de tópicos em moda do curso de Design de Moda da Universidade Federal de Minas Gerais. Todas as aulas são abertas e acontecem às sextas-feiras, às 20 horas, com transmissão pelo canal do curso no YouTube. Sendo aulas abertas, todos os interessados são muito bem-vindos a assistir e participar comentando. A participação do público é muito importante para nós e é por isso que a aula acontece nesse formato. Nossa intenção é fomentar o debate em torno da moda e torná-lo acessível a todas as pessoas interessadas. Hoje nós temos aqui com a gente a Sara Bernardo Souza. Ela vai estar nos apresentando um trabalho maravilhoso que ela desenvolveu, que é sobre o acervo têxtil do Museu Histórico Abílio Barreto, diagnóstico de conservação e levantamento histórico. A palestra intui discutir alguns dos elementos que intervêm na preservação de acervos têxteis em museus. Será apresentada a pesquisa realizada pela palestrante em 2018, com o acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. O projeto identificou os itens presentes na coleção e realizou seu diagnóstico de conservação. Expandindo a pesquisa, a palestrante irá observar aspectos históricos e simbólicos que constituíram a coleção, as medidas de conservação e a importância da documentação na preservação de acervos. A Sara Almeida, ela é bacharel em conservação e restauração pela UFMG. Atualmente, ela cursa o mestrado em conservação de tecidos da Universidade de Glasgow, na Escócia. Durante a graduação, ela foi bolsista na catalogação do acervo de figurinos do grupo Galpão de Teatro, participou também como estagiária em projetos do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais do SECOR e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Ela foi conservadora restauradora na catalogação do acervo de ópera da Fundação Clóvis Salgado. E hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento que ela já está construindo maravilhosamente e amplamente discutindo, né, fora do país, né? Muito bem-vinda, viu? Um grande prazer. Obrigada, Soraya. Boa noite. Gostaria de começar agradecendo a professora Soraya pelo convite e por esse espaço para apresentar um projeto que foi muito interessante de ser realizado. E como já foi dito, essa foi uma pesquisa desenvolvida em 2018, foi o meu projeto de conclusão de curso para me tornar bacharel em conservação e restauro pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o projeto, ele se iniciou a partir de uma disciplina da professora Soraya, chamada Introdução à Conservação Têxtil, que eu cursei em 2017, com o acervo do Museu Histórico Abílio Barreto, e a partir daí desenvolvemos a pesquisa de conclusão de curso. Eu vou iniciar aqui o projeto. Bom, a pesquisa ela teve três pontos fundamentais. Primeiro foi uma reflexão sobre o estudo e a conservação de indumentárias no Brasil, pensando qual que é o panorama atual desses acervos, qual que é a situação deles nos museus do Brasil e também qual que é a situação da conservação têxtil, que vem crescendo cada vez mais no país. O segundo ponto foi o levantamento histórico da instituição e do acervo, buscando mapear os objetos na coleção e compreender como que a inserção deles aconteceu no museu e qual que são as relações que o museu estabeleceu com esse acervo durante a sua trajetória. E o terceiro ponto, que foi um diagnóstico de conservação, que foi feito a partir da metodologia do Instituto Goethe, que buscou olhar todas as instâncias que envolvem o acervo, desde aspectos organizacionais do museu, o edifício, o método de armazenamento, buscando identificar os pontos fortes, as fragilidades e toda a situação do acervo. Bom, o levantamento ele foi feito a partir de diversas fontes,
Então, foram fontes bibliográficas, livros sobre a história do museu, também os livros de documentação de acervo, que foram os livros de tombo, desde o início do museu, nos anos 40, guias de aquisição do acervo, livros de inventários, o banco de dados atual do museu, que é digital, e, muito importante, que é o acervo em si, com a sua materialidade. E, a partir do acervo, a gente consegue cruzar as informações, foi possível encontrar peças que não estavam listadas no acervo e descobrir várias coisas que eu vou falar mais adiante. E aqui é um exemplo da ficha de catalogação do banco de dados do Museu Digital, que é o banco de dados atual. Okay. Bom, essa é uma fotografia do dia de inauguração do Museu Histórico Abílio Barreto, que inicialmente era chamado de Museu Histórico Belo Horizonte. O museu ele foi criado em 1943, e ele foi criado no momento em que o país estava num processo de construção de identidade nacional, sob a presidência de Getúlio Vargas, no Estado Novo, e tinha como uma política a criação de instituições museológicas para criar esse senso de história nacional, de identidade nacional. Então, várias instituições surgiram, museológicas surgiram nesse período, e em Belo Horizonte, o museu ele também tinha um interesse em resgatar a história do Curral del Rei, que havia sido destruído para a construção da cidade, e os últimos resquícios do antigo Curral del Rei estavam sendo perdidos com o crescimento da cidade, a construção de novos prédios, a modernização. Então, existia esse interesse em resgatar a história e os primórdios do que seria Belo Horizonte. E essa foto é muito interessante porque ela ilustra qual que era a relação que o museu tinha com o acervo nesse primeiro momento. Então, temos figuras ilustres representadas aqui na fotografia, que é Juscelino Kubitschek, Abílio Barreto, que foi o primeiro diretor do museu, e sobre a mesa, tem objetos que são principalmente objetos comemorativos, tanto da República, que tem aqui um busto do Marechal Floriano Peixoto, que é uma figura muito importante no contexto da República, e o busto da própria República, como alegoria. E também sobre a mesa estão objetos têxteis de indumentária militar, bandeiras, e aqui 2 casacas também, que tem um destaque, que foram alguns dos primeiros objetos têxteis a serem inseridos no museu. Em 1975, o museu ele foi, após a morte de Abílio Barreto, que foi o primeiro diretor, o museu, em homenagem ao primeiro diretor, recebeu o nome de Museu Histórico Abílio Barreto. E agora eu vou... Okay. Esse gráfico, ele mostra todos os acervos que foram doados, os acervos têxteis que foram doados ao museu durante os 75 anos de história, mais de 75 anos de história, e é muito interessante observar que nos primeiros anos existe uma predominância de acervos que estão marcados em amarelo e verde, que são acervos de origem militar e comemorativa. Então, estão muito envolvidos nesse contexto nacional da República. E os primeiros itens civis que foram doados ao museu, que estão em azul, eles eram ou vinculados a uma personalidade, como um juiz ou algum militar, ou algum acervo que fosse conectado com a história do Curral del Rei. A partir dos anos 70, o museu começou a receber mais objetos de origem civil, então teve uma alteração na perspectiva do museu para objetos da vida cotidiana das pessoas, da intimidade, e que mostrasse um pouco mais a vida da cidade de Belo Horizonte. Infelizmente, em algum momento da
da trajetória do museu, a documentação, ela mudou o modo que foi feita, e as informações de procedência entre os anos 70 e os anos 90 não são muito claras. Então, por isso que a linha aqui está mostrando de 1972 a 1993. A partir dos anos 2000, os acervos que estão indicados em roxo, eles são acervos de origem publicitária, e são coleções de flâmula que foram doadas ao museu, que são muito interessantes e mostram diversos momentos e diferentes formas de fazer publicidade na história, e eu vou mostrar alguns desses objetos a seguir. Bom, Abílio Barreto, ele não apenas foi o primeiro diretor, mas ele também foi um visionário do museu, e ele começou a coletar os primeiros objetos para o museu. E nos primeiros anos, a instituição tinha uma política de receber transferências de objetos de outras instituições. Então, tapetes, bandeiras, estandartes que pertencessem a outras instituições de Belo Horizonte seriam transferidos pela prefeitura para o museu para formar esse acervo da cidade. E aqui tem alguns exemplos de peças do acervo, que são casacas. A casaca direita é a casaca que está exibida na fotografia da inauguração do museu. E além de casacas, o acervo conta com calças, cintos, insígnias e diversos objetos de origem militar. Bom, já mudando um pouco para o acervo de origem civil, à esquerda é um chale, que foi um dos primeiros objetos civis a entrar no acervo do museu. Ele pertenceu a uma moradora do Curral del Rei, e daí está a sua significância dentro do acervo. E à direita, um corpete que foi que não se sabe quando ele foi inserido no museu, mas que ele mostra já um pouco dessa vida íntima, um pouco da vida civil da cidade. Aqui, já nos anos 2000, essa coleção foi doada para o museu, que é uma coleção da família Falsi, e são objetos do cotidiano da família. Tem um enxoval infantil, vestido de noiva, são peças da vida desta família. E o acervo publicitário, como mencionei, que vão ter objetos comemorativos, como essa flâmula 7 de setembro de 1956, e também publicidade de política, que é a flâmula da campanha eleitoral do Jânio Quadros, em 1961, e flâmulas de diversos clubes de Belo Horizonte e organizações. Bom, entre as peças do acervo, foram identificados também objetos que não faziam parte do acervo listado, e eles foram organizados entre acervo de expografia e acervo de memória institucional. E essas peças são, basicamente, objetos que foram adquiridos pelo museu para compor expografia de exposições durante a sua história, ou, por exemplo, essa fotografia à esquerda, que é um estandarte que indicava o horário de funcionamento do museu. Então, ele faz parte da memória institucional do museu. À direita é uma almofada que foi feita durante um projeto intitulado Colcha da Memória, e esse foi um projeto do setor educacional do museu, que construiu uma série de colchas e almofadas com comunidades de Belo Horizonte. E é muito interessante esse projeto, que cada colcha e almofada é para contar um pouquinho da história de cada bairro. Então, como se fosse, por isso chamado Colcha da Memória, são fragmentos das memórias
das comunidades desses bairros. Bom, o diagnóstico de conservação, ele tem o interesse de olhar todas as esferas que envolvem o acervo. Então, ele vai desde os aspectos institucionais, como que o museu se organiza, as rotinas, as diretrizes, vai olhar o entorno, o edifício, o mobiliário, como é que o objeto está acondicionado, tudo isso é passado e avaliado. Bom, o museu ele está localizado numa avenida movimentada de Belo Horizonte. Então, o diagnóstico ele observou nesse sentido a vegetação, a presença de vegetação, onde que o acervo está localizado, como que acontece a incidência, como que acontece a incidência de luz, como que é a ventilação, todas as coisas que compõem a arquitetura do edifício, que podem influenciar na conservação. E todo o suporte que envolve todas as camadas de proteção nesses objetos. A maior parte do acervo ela está acondicionada num tipo de mobiliário que chama de mapoteca, que é esse que está mostrado à esquerda. O museu conta com um mobiliário específico de conservação, que é muito positivo. E esse diagrama ele mostra a organização do acervo na mapoteca, porque é muito importante dizer que o acervo ele foi acondicionado com materiais apropriados, ele está organizado pelo museu. Então, esse diagrama mostra como que as tipologias de acervo, elas estão organizadas por gaveta. Então, a gaveta azul mostra objetos civis, a gaveta amarela mostra objetos militares, e esse diagrama que foi feito um mapeamento do acervo, pelo menos como o acervo estava condicionado em 2018. Bom, o que é muito importante de pensar em acondicionamento de acervos têxteis é avaliar a organização, a posição, se esses objetos estão empilhados, se eles sofrem colisões. No caso de gavetas, como que acontece a trepidação da gaveta, se os objetos se movimentam dentro da gaveta. Todas essas questões precisam ser avaliadas para realizar um diagnóstico do estado de conservação, das medidas de conservação preventiva. É muito importante também que os objetos estejam com identificações de fácil acesso e claras, para você não precisar manipular nenhum objeto para poder identificá-lo. Nós também realizamos um mapeamento de todos os itens em cada gaveta, para facilitar esse acesso para o museu. Com essas fotografias que estão à direita, a gente conseguiu fazer um mapeamento de cada objeto. E aqui tem alguns exemplos de têxteis de grande porte que são acondicionados pelo museu e com formas diferentes de acondicionamento. Então, da esquerda está dentro de um envelope a gente chama de tecido não tecido, e o objeto da direita está acondicionado enrolado. Então, são formas distintas de acondicionar acervos. O acondicionamento, ele é a primeira barreira de proteção para os objetos. Então, ele vai proteger de sujidades, de pó, de abrasões, qualquer tipo de desgaste que possa arranhar a superfície dos tecidos, vai proteger de impactos que possam acontecer. Ele também é responsável para dar estabilidade, porque objetos desses são muito frágeis para movimentações bruscas à medida que eles vão envelhecendo. Então, é importante que eles tenham um suporte que seja estável. E o acondicionamento é muito importante nesse sentido. Bom, esses materiais usados no acondicionamento, eles também são inertes,
que significa que eles são estáveis, eles não vão causar danos aos objetos. Eles têm uma longa vida, vida de longa duração. Bom, aqui tem alguns detalhes de objetos acondicionados dentro de envelopes. É muito importante pensar também, se possível, no isolamento desses objetos, para que eles não causem danos entre si, possíveis abrasões ou rupturas, mas que são algumas das imagens que a gente fez durante a pesquisa. Aqui são cintos, na imagem da direita abaixo são cintos militares, com fios metálicos bordados, diferentes tipos de fibras, são materiais muito, muito complexos, e também tem, na foto da direita acima, são dragonas, feitas de metal, com tecido e bordado em fio metálico, e fitas cerimoniais também aqui à esquerda, que estão dobradas. Ok. Um aspecto muito importante na conservação de indumentária é a tridimensionalidade. Então, é importante que esses objetos eles tenham uma proteção interna que crie um volume para evitar dobras e possíveis rupturas no futuro. Então, como a gente pode ver que a casaca ela tem um suporte interno que está protegendo a parte interna dos ombros, a luva também tem esse mesmo suporte, e é interessante distribuir isso para todos os objetos. Aqui no caso é o corpete, que foi mostrado antes, tem várias estruturas internas, e que pode receber mais material para proteger as dobras e as estruturas internas. Corpetes são objetos que, em sua maioria, possuem estruturas rígidas dentro das costuras, barbatanas que podem ser metálicas, podem ser feitas de osso, e essas estruturas causam tensão nos tecidos, e é importante que elas sejam bem sustentadas. Bom, após a realização do diagnóstico, foi feita uma listagem dos agentes de deterioração, das deteriorações encontradas, para pensar possíveis desenvolvimentos para essa coleção que pudesse ser beneficial para os acervos têxteis. É muito importante considerar dois aspectos sobre acervos têxteis em museus. Primeiro, que quando eles acessam o museu, eles já trazem uma vida de desgastes, principalmente peças que são usadas no corpo, então elas carregam uma vida de suor, desgaste de abrasão, de lavagem, todas essas coisas. E também é importante ter em mente que os agentes de deterioração, eles atuam sempre coletivamente. Então, uma peça que entra no museu com a superfície fragilizada pelo uso ou pela luz, por qualquer tipo de reação, ela vai ser mais suscetível a outros tipos de deterioração. Então, eles nunca acontecem isoladamente. Eu tenho alguns exemplos de deteriorações que foram vistas em peças. Aqui à esquerda é um estandarte de seda, que é um estandarte do Clube Floriano Peixoto, e é possível ver um tom de verde, que talvez fosse o tom de verde original da seda, que foi protegido sob o bordado em metal. Esse estandarte, ele foi, por muitos anos, ele foi utilizado em comemorações, em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, em desfiles pela cidade, e depois ele foi doado ao museu, e também, por alguns anos, foi na antiga sede do museu, ele foi colocado em exposição. Ele tem uma vida muito longa de exibição à luz e ao ambiente, então isso fez com que ele perdesse muito da cor dele, e aí aconteceu esse esmaecimento.
que chama a descoloração. A imagem à esquerda é uma dragona, que também é o tecido na tensão natural da peça interna de metal, sofreu uma ruptura, então é possível ver a estrutura interna, e o tecido está perdendo está perdendo um pouco as suas fibras. Outro elemento importante em peças é que muitas vezes elas têm vidrarias e bordados que são pesados e que precisam ter um suporte adequado para proteger essas estruturas. E peças que têm metal que podem acabar sofrendo uma corrosão metálica. E aqui, novamente, é uma foto do corpete. Acervos, ataques de micro-organismos podem acontecer em muitos acervos, principalmente com fibras naturais. E aqui foram dois detalhes tirados. E também objetos fragilizados. É muito interessante, nesse slide, tem duas peças que são muito interessantes, que são três peças muito interessantes. Esses três objetos foram alguns dos primeiros objetos a serem inseridos no museu, objetos têxteis, mas o objeto da esquerda e o objeto da direita, que é a bandeira, eles não estão mais presentes na lista atual do museu. E o estado de conservação deles é bem comprometido, eles têm várias áreas de perda. O objeto da esquerda, ele é uma beca que pertenceu a um juiz, e ele perdeu quase todo o tecido de cobertura, como dá para ver nessa foto. E esses dois objetos, por algum motivo, em algum momento, eles foram retirados da listagem, talvez pelo estado de conservação comprometido, mas felizmente eles foram mantidos no acervo. Então foi possível identificá-los, incorporá-los, e também com as descrições, que o museu tem toda a documentação de todos os objetos adquiridos desde a época de Abílio Barreto, foi possível cruzar informações e identificar alguns desses objetos. Que não apenas esses objetos, mas outros da mesma época com estado de conservação mais comprometido foram encontrados na coleção, e foi possível cruzar as descrições e reidentificar esses objetos. Aqui, a imagem da direita abaixo é um chale, que foi mostrado anteriormente, que tem áreas de fragilidade, e se pensar que é um chale do Curral do Rei, um chale do século XIX, provavelmente, e tem muita história para contar. Bom, eu tenho aqui um detalhe de uma outra bandeira, também com estado de deterioração mais avançado, e que foi identificada durante a pesquisa. Bom, esse levantamento, ele permitiu não apenas conhecer o acervo, que é riquíssimo, mas também compreender as instâncias que influenciam a preservação dos objetos têxteis, que vão muito além da sua materialidade. E esperamos que a pesquisa ela tenha sido uma contribuição positiva para o museu, e um resultado muito gratificante, que foi
obtido com esse projeto foi a elaboração de uma listagem do acervo têxtil, porque o que aconteceu foi que os acervos têxteis estavam catalogados no banco de dados do museu por coleções, e não existia ainda uma listagem só do acervo têxtil, então foi possível realizar essa listagem de uma forma clara, que o museu possa editar e inserir e alterar os dados, e também uma listagem dos acervos que foram identificados nas primeiras guias de aquisição, uma transcrição de algumas dessas, de algum desses objetos que foram encontrados junto à coleção, e também, como alguns dos objetos não estavam no banco de dados, e a gente conseguiu identificar eles a partir de descrições também, fotografias desses acervos foram entregues ao museu para poder facilitar essa identificação futura em processo de documentação desses objetos. Bom, um dos pontos essenciais desse projeto, pelo menos na minha perspectiva pessoal, foi a compreensão do quanto que os acervos eles precisam ser vistos na sua totalidade, e como que eles dialogam, as peças dialogam entre si, como que as peças dialogam com as instituições. E esse trabalho, esse projeto, ele vem tanto de uma busca pessoal pela conservação de tecidos, mas também uma busca pela conservação de tecidos que ela vem crescendo, está emergindo no Brasil, e outros projetos, tanto no Museu Histórico Abílio Barreto, de pesquisa de graduação, vem acontecendo, pesquisa de disciplinas, no próprio curso de conservação e restauro também, algumas pesquisas orientadas pela professora Soraya, aconteceram nos últimos anos, diretando para a conservação têxtil, buscando desenvolver essa discussão, essa pesquisa, a referência, para a nossa cena de conservação, Bom, e a pesquisa, ela junta com outras instituições que foram sendo criadas, tanto de acervos têxteis e projetos de acondicionamento de acervos. É um grande movimento, que eu diria, inclusive, internacional, da valorização do acervo têxtil, de grandes exposições de acervo têxtil, de compreender a importância que esses objetos têm para contar a história da vida das pessoas, para contar a história da nossa sociedade, e a vulnerabilidade que eles têm, que são muitas vezes objetos frágeis, que estão no cotidiano das pessoas, e que eles têm uma relação direta com a identidade, com a expressão, com a pele das pessoas, e tem um valor inestimável, e é isso. Eu espero que as pesquisas continuem sendo produzidas para o crescimento da conservação têxtil. Obrigada, Soraya. Obrigada, Sara, foi ótima a sua apresentação. Essas peças são muito importantes, principalmente dentro de um histórico de Belo Horizonte. O Museu Histórico Abílio Barreto, ele guarda essa memória, ele tem, né, desde da criação da cidade, vem se pensando já como um grande projeto, né, a própria cidade, e essa memória foi sendo coletada, né, de toda forma. Te agradeço sinceramente pela colaboração, foi maravilhoso, e espero que a gente continue aí apresentando mais coisas, né, interessantes que você vem trazendo para nós, viu? Parabéns. Boa noite a todos e muito obrigada por acompanhar.